Nesse vídeo eu vou falar sobre a norma 13103, instalações de aparelhos a gás requisitos. Esses aparelhos são abastecidos com gás natural ou gás liquefeito de petróleo. Uma característica desses tipos de gás é que quando eles são em grandes concentrações em um ambiente, ele tira a consciência das pessoas, a pessoa desmaia, e se não for cortado esse gás, vai levar a pessoa a óbito. Então, essa NBR que a gente está tratando nesse vídeo, a 13103, ela, de uma maneira bem simplificada, ela traz meios e requisitos para a gente fazer com que essa alta concentração desses gases não aconteça nos ambientes. E ela faz isso através, principalmente, do requisito volume mínimo de um ambiente, né? E renovação de ar, que seriam as aberturas permanentes de ventilação. Tem mais, mas esses são os principais: volumes e ventilação do ambiente. Essas são as principais variáveis, são os principais requisitos, e a gente tem algumas variáveis nisso daí, que seriam o tipo dos aparelhos e o tipo do ambiente. A potência do aparelho também é importante. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Em determinado tipo de ambiente, com determinado tipo de aparelho, se a gente trocar o aparelho, ele vai mudar os requisitos de ventilação e volume, ou pode até não ter esses requisitos. Ou se a gente fizer vice-versa, também funciona. Se a gente fizer o mesmo aparelho para outro ambiente, vai mudar os requisitos. Então, a gente tem que observar essas combinações aí. Eu vou começar falando aqui pelo tipo dos aparelhos, né? Mas antes eu vou falar como é que os aparelhos a gás funcionam. Os aparelhos a gás, eles precisam de ar para produzir a chama, né? E essa chama ela vai gerar o que a gente chama de produtos da combustão, ou seja, ela precisa de ar e os aparelhos a gás precisam de ar para funcionar. Quando eles funcionam, eles geram os produtos da combustão. Com essa definição a gente consegue dividir os aparelhos a gás, e também, como é a forma que a ABNT separa, em aparelhos tipo A, B ou C. Vamos começar pelo tipo C. O aparelho tipo C, na norma, ele é o que apresenta menores requisitos de volume de ambiente e de área de ventilação. É que a norma é mais branda, vamos dizer assim. Na verdade, o aparelho tipo C, ele não tem requisito de volume e não tem requisito de ventilação para o aparelho C. E ele também, por causa disso, ele é o aparelho mais caro de todos. Vamos entender por que isso acontece, por que ele é mais caro e por que ele não tem esses requisitos. Por que ele é tão bom assim? Bom, o aparelho do tipo C, esse ar que a gente precisa, ele tira de fora do ambiente, de fora da edificação, através de um duto de admissão de ar. E ele tira esses produtos da queima, produtos da combustão, através de um duto também, que é um duto de exaustão, exaustão dos produtos da combustão. Ou seja, como ele não trabalha tirando o ar do ambiente um ambiente confinado, interno, não tira um ar puro dali, e não joga os produtos da combustão também para aquele ambiente interno, que é pior, ele é um aparelho melhor, mais seguro e que apresenta menores requisitos de volume e de ventilação. Agora, a gente passando para aparelhos do tipo B, esses aparelhos também apresentam um duto, só que apenas para exaustão dos produtos da combustão. E também sempre para o exterior da edificação, quando está tratando de duto, né? Agora, para a admissão do ar, o ar que ele precisa para gerar a chama, para fazer a reação ali, para a chama acontecer, ele tira esse ar direto do ambiente. Por causa disso que ele vai ter mais requisitos em relação aos aparelhos do tipo C. E esses aparelhos do tipo B, a gente pode separar eles em aparelhos tipo B de ventilação forçada e ventilação natural. E essa ventilação é no duto de exaustão. É sempre para
expulsar os produtos da combustão. Os aparelhos do tipo B, que tem essa ventilação ou exaustão, né, tanto faz o nome, forçada, na norma ele tem menores requisitos de volume e menores requisitos de ventilação. E por causa disso ele também é mais caro se comparado com um aparelho do tipo B com ventilação natural. Agora, por último, a gente tem os aparelhos do tipo A, que é um aparelho que não tem duto, ou seja, tanto o ar ele vai retirar do ambiente que o aparelho está instalado, e os produtos da combustão ele vai jogar para o ambiente que ele está instalado. Por exemplo, um fogão, né? Agora, vamos falar aqui, a gente tem um tipo do aparelho, né, que é importante, que a gente acabou de mencionar o porquê. E também tem outra variável importante, a potência do aparelho. Quanto maior a potência do aparelho, quanto mais gás ele consumir, maiores vão ser os requisitos de volume do ambiente e área de ventilação mínima, superior ou inferior. Deixa eu ver onde eu parei, me perdi aqui. Tipo do aparelho, mais E a gente tem um requisito na norma que quando esse aparelho, a soma da potência dos aparelhos passam de 30 kW, eu vou ser obrigado a ter um sistema de exaustão mecanizada no ambiente. E ela joga mais alguns requisitos também, que são sempre que o aparelho H estiver funcionando, o sistema mecanizado também tem que estar funcionando. Não tem motivo e caso o aparelho H funcione e o aparelho mecanizado, sistema de exaustão do ar mecanizado falhe, a gente vai ter que ter algum meio de cortar o fornecimento de gás desses aparelhos a gás. Como é que a gente faz isso? A gente instala uma válvula solenoide aí intertravada com um sistema de ventilação, coloca essa válvula a montante dos aparelhos a gás, que é uma forma, tem outras formas. Aí quando ele detecta que o aparelho está funcionando e o sistema mecanizado parou de funcionar, é uma válvula normalmente aberta, quando fechar o contator ele vai fechar a válvula e vai interromper o gás, o fornecimento de gás para esses aparelhos. Agora que a gente comentou aí, e é claro, também é importante eu comentar que esse somatório de potências aí, ele a gente só considera aparelhos do tipo A e aparelhos do tipo B que tem ventilação natural. Ou seja, nessa conta aí dos 30 kW ou mais, que me obriga a essa condição, eu não vou colocar nessa conta a potência de aparelhos com ventilação forçada ou aparelhos tipo C. Agora, continuando aqui, quanto ao tipo de ambiente, a gente vai separar vamos começar pelo último aqui, dessa cadeia aqui, exterior da edificação. Isso é fácil. Se tiver fora da projeção da edificação, é exterior da edificação, depois da fachada ali. A gente consegue também, a norma também ela considera como exterior da edificação o prisma de ventilação. Depois eu vou falar mais sobre ele. Aquela área de vão de luz. Depois eu vou falar mais sobre ele. Só que ele tem algumas coisinhas a mais que o restante do exterior da edificação não tem. Vamos falar agora do ambiente externo. O ambiente externo é, por exemplo, uma sacada, vamos dizer assim, que é o ambiente ali no interior da edificação, só que ele tem um vão de abertura permanente, tem que ser permanente, não pode ser uma janela, por exemplo, permanente, que tem uma área mínima, essa área está comunicando diretamente com o exterior. É importante que seja com o exterior. Então ele tem que ter essa abertura e ela tem que ter uma área mínima. Agora, se não encaixar nessa definição nem de exterior da edificação, nem de ambiente externo, a gente vai encaixar como ambiente interno. Ou seja, o ambiente interno é um ambiente que está entre paredes e duas lajes que tem ou não uma abertura que não satisfaz essa condição aí para se transformar no ambiente externo.
O ambiente interno ele pode também ser subdividido, né? Tem motivo para ser subdividido assim, que a norma faz isso. Em ambiente contíguo, que nada mais dois ambientes um do lado do outro, né? E eles têm uma abertura permanente aí, de pelo menos 1,4 metros quadrados. Que isso é interessante para a gente, que a gente consegue satisfazer o requisito de volume muito mais fácil de volume. Porque a gente tem a soma, para o mesmo ambiente a gente considera a soma dos dois, né? Então fica bem mais fácil para a gente. E o próximo aqui é a instalação sanitária, ou a instalação sanitária pode ser uma sauna, um banheiro, um WC, um lavabo, tudo tem uma instalação sanitária, pode ser considerado como instalação sanitária, ou um ambiente de permanência prolongada, que na norma ela diz que isso aí é um ambiente que possa vir ter cama. Então, esses dois aqui eu coloquei separado pelo motivo que é um ambiente que é mais rígido quanto à instalação de aparelho a gás. Realmente a norma faz tudo para não instalar ali um aparelho a gás ali. E a única exceção que a gente só pode instalar um tipo de aparelho a gás nesses dois ambientes aí, que seriam os aparelhos do tipo C. Que a gente já falou porque que eles são a norma é menos exigentes com eles. Agora, subindo aqui, a gente tem o ambiente multiuso, né? Que na norma a definição dele é um ambiente que tem integrado sala, cozinha e dormitório. A diferença para o ambiente contíguo é que ele tem dormitório, né? Ele todo integrado tem essas aberturas permanentes aí para considerar como o mesmo ambiente, né? É como se fosse um ambiente só. Só que a norma fez essas tentativas aí que não dá para tirar muito proveito, que eu vou falar os motivos aqui. A norma faz uma exceção para esses ambientes, que é o seguinte: se o único aparelho a gás que tiver esse ambiente multiuso, isso aqui seria loft, só você explicar que é multiuso, que seria um loft, um kitnet, que está tudo integrado ali. A exceção que a norma faz é que se nesse ambiente aí tiver só um aparelho a gás e ele for do tipo A, e esse aparelho a gás foi exclusivamente para cozinhar alimentos, isso aí, vamos falar todos, tem vários. Tem esse aí que eu falei, o aparelho ser do tipo A, esse aparelho for só para cozinhar alimentos, o aparelho a gás não pode passar de 7.000 quilocalorias por hora, o consumo dele, e ele tem que ter dispositivo supervisionando a chama desse aparelho, e tem que ter um duto ali em cima desse aparelho para conduzir esses produtos da combustão diretamente para o exterior da edificação. É um duto que não tem nada, é um duto instalado, porque eu falei que aparelho A não tem duto nesses dutos, né? Uma coifa, na verdade, uma coifa ligada a um duto, que ele não vem junto com o aparelho. Não, por isso que ele continua sendo um aparelho A, só que você vai instalar um aparelho à parte, né? Que é a coifa, juntamente com um duto para conduzir esse produto da combustão. Só essa quantidade aí de coisa que a norma já colocou aí para você poder instalar, já não sei se vale muito a pena, né? E quanto a essa condição aí, tem mais, vou falar mais ainda. Essa condição aí no máximo 7.000 quilocalorias, vamos olhar aqui numa outra norma aqui que fala da potência dos aparelhos. Se a gente for falar que ela vem em ordem crescente, ó, fogão 4 bocas sem forno, ou seja, ele tem a boca, mas não tem o forno. Quase que dá 7.000, quase no limite. Se eu for 4 bocas com forno, já não vai servir pra gente, já não encaixa nessa parte. Ou seja, eu tenho um aparelho que não tem um forno, né? Vamos ver onde que ele encaixa aqui, ó. Opa, vou fechar aqui. Eu preciso dessa tabelinha aqui, que tem mais uma exigência de volume mínimo da edificação. O volume bruto mínimo, né? Se a gente considerar o máximo ali para aquele fogão 4 bocas, sem ventilação, ó, sem forno, né? Que é o limite aqui, o ambiente vai ter mais de 100 metros cúbicos.
Se a gente pegar esse ambiente todo aí, integrado aí, que a gente só quiser só o volume do ambiente, né, do apartamento todo não. Esse ambiente integrado, dividir pelo pé direito, por exemplo, aí, 2,60, um exemplo, a gente vai ver que precisa de mais de 38 metros quadrados só esses ambientes integrados. E tem muito desses produtos aí no mercado, a maioria de loft, kitnet, que não chega nem perto dessa metragem quadrada, aí, não chega. Então é uma coisa assim que, pelo menos na norma brasileira, é difícil da gente conseguir instalar em certo tipo de kitnet, loft, eu acho inviável. É lógico que se tiver uma exaustão mecânica, aí você consegue, mas não acho interessante. Agora vamos, e o mercado também não. Eu quero mencionar mais algumas coisas aqui. Ah, claro, vamos falar aqui de outra questão aqui. Quanto ao que eu esqueci de mencionar. Os aparelhos tipo A, todos os aparelhos do tipo A e aparelhos do tipo B de exaustão natural, por norma, a gente é obrigado a instalar um dispositivo neles. Nos aparelhos tipo A, a gente tem que instalar um dispositivo sensor de contaminação do ambiente. E para os aparelhos tipo B eu posso escolher, né? Ou o dispositivo sensor de contaminação de ambiente, ou um dispositivo de saída, para supervisionar a saída de produtos da combustão. Como o aparelho tipo A não tem duto, ele não vai ter esse último aqui, obviamente. Então a norma, quando o aparelho é do tipo A, eu falei, deixa eu corrigir aqui. Quando o aparelho for do tipo A ou for do tipo B, de exaustão natural, e ele também tem que ser, e ele for um aparelho de aquecimento de água. Se ele tiver essas três características aí, você vai ser obrigado a colocar esses dispositivos aí. Para aparelhos tipo A você tem uma opção, né? E para o aparelho tipo B você tem esses dois dispositivos diferentes. Você escolhe um dos dois. Agora vamos falar aqui uma parte interessante, é sobre o prisma de ventilação que eu tinha mencionado. Que esse prisma de ventilação, a gente tem uma área mínima dele, né, que é 4 metros quadrados, ou 1 metro quadrado para cada lugar que a gente possa instalar um duto de exaustão, né, dutos de exaustão que existe. Cada lugar ali do prisma de ventilação que a gente poder ter um duto de exaustão ali, a gente vai ter que somar 1 metro quadrado. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Se a gente tiver um duto só, então vai ser 4 metros quadrados, é o maior entre os dois. Se eu tiver 5 dutos, vai ser 5, porque 5 é maior que 4. Eu estou relacionando com a área em planta, né, dessa área do prisma de ventilação. Agora a norma coloca uma exceção interessante para a gente, que a gente pode usar uma área para esse prisma de exaustão bem menor que esse 4 metros quadrados, que é um valor de 0,1 metros quadrados, que é bem menor. Só que obviamente eu não vou poder colocar um duto de exaustão ali, obviamente não vai nem caber no espaço ali, não tem espaço para instalar isso. E só que é interessante porque a gente pode usar esse duto, a gente pode usar por exemplo, fazer um shaft, usar esse shaft de prisma de ventilação, que a gente consegue esses 0,1 centímetros quadrados aí num shaft tranquilamente. Só que esse shaft tem que ser a prova de fogo, né? A prova de fogo. E ele tem que ter essa área mínima e o lado menor não pode ser menor que 1,5 vezes o lado maior. Tem que ter essa proporção aí. Tem mais algumas aqui, deixa eu ler. Ele tem que ter uma abertura inferior e outra superior. Tem que ter uma abertura inferior e uma abertura superior. E eu me lembro, não tem na norma isso, mas o Corpo de Bombeiro ele pede que tem alguns corpos de bombeiro de alguns estados, eles pedem que essa medida desse shaft seja de 0,2 por 0,5, né? Vai dar mais um bocado do que essa área mínima, mas dá para usar de shaft.
Aí a gente passa o shaft no ambiente, pode usar ele para transportar tubulações e consegue usar a ventilação inferior e superior nesse shaft mesmo, desde que ele atenda todas as condições que eu mencionei aqui. Tem uma outra condição aqui que eu não falei, não para esse shaft de ventilação aí, mas para o prisma mesmo, aquele que tem a área mínima de 4 metros quadrados, eu não lembro se eu citei, que quando esse prisma ele tem dutos de ventilação, de exaustão aí, esses condensados, eles condensam e acabam se direcionando aí para o fundo desse prisma, né? E se transforma em ácido sulfúrico, se eu não me engano, ácido sulfúrico. E então é interessante, a norma até pede isso, para a gente deixar um ralo aí para escoar um água que pode estar ali, esses derivados aí dos produtos de condensação desses dutos, desses terminais de ventilação, né? Que vai acabar caindo ali, e a tubulação que conduz esse ralo, né? Que depois do ralo, né, que vai conduzir para o esgoto ou outra destinação, ele tem que ser anticorrosivo, né? Por motivos claros, a norma inclusive menciona isso. Foi isso aí, né, a norma, mas eu queria fazer mais algumas considerações, né? Algumas outras considerações aqui. A norma deixa usar chaminés coletivas, né? A norma está bem explicadinho lá. Eu só posso usar para aparelhos do tipo A ou B. Do tipo C eu não posso usar chaminé coletiva, tem que atender a isso, mas essa solução técnica pode ser usada. Interessante também forros, que eu esqueci de falar. Aparelhos tipo A e B, eu posso passar o duto de exaustão pelos forros do aparelho, dos aparelhos tipo B, porque o aparelho A não tem duto. Aparelho tipo B eu posso passar o duto pelo forro, contanto que, sendo de exaustão forçada ou não, ou natural, contanto que esse forro tenha uma abertura na face dele e que ele tenha uma abertura superior também, comunicando com o exterior do ambiente, bem sim no final do forro. Assim. No RIP tem uma imagem disso, se você quiser consultar, é bem autoexplicativa. Esse forro também não pode comunicar com outros ambientes, né? Me interessa principalmente com situação sanitária e dormitório, assim, não é interessante. E para aparelho tipo C, você não pode passar os dutos dele através de forros ou ambientes fechados, não é interessante isso. Não vou falar assim sobre tubo-luva, porque essa norma não fala sobre isso, é a outra norma sobre instalações de gás, eu vou falar sobre ela em outro vídeo, aí eu vou abordar isso daí, doação enterrada, aparente, vou falar sobre essas condições aí. Mas queria mais algumas considerações que eu lembrei aqui. Cara, quem está projetista que está começando a ler essa norma de gás, né, é muito interessante que você leia ali as nomenclaturas, né, que é ambiente multiuso, ambiente interno, porque quando você geralmente a gente pula, né, às vezes não é necessário mesmo, mas para essa norma que é extremamente necessário você conhecer aqui, que cada nome aqui quer dizer que a norma usa, né, ambiente interno, multiuso, instalação sanitária, aparelho tipo C, tipo B, ela deixa bem claro lá falando o que é cada um, deixa até mais especificado do que está aqui, né, que foi um resumo bem grande mesmo, mas que foi um apanhado geral que eu fiz para tentar elucidar isso daí. E é isso daí.